O timo é um dos órgãos linfáticos que muita gente sequer comenta ele aí quando está falando acerca de aspectos imunológicos, mas é um órgão fundamental para o amadurecimento de linfócitos T. E pensando nisso, nessa minha saga aí de vídeos de imunologia, hoje eu quero deixar aqui registrado no meu canal uma aulazinha para você sobre o timo e o seu papel no sistema imunológico. Então, para considerar, já vai deixando o teu like aí que ajuda muito o canal a crescer. E lembrando que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal com aulas para ensino superior. Recentemente eu venho postando aí uma saga de vídeos de imunologia pensando justamente em te ajudar, tá? Então, o timo, esse órgão maravilhoso que se encontra literalmente no mediastino, na região mediana do nosso corpo, e apresenta algumas características. Todo e qualquer tipo de informação que eu venha passar aqui para vocês, eu tirei do livro de Junqueira e Carneiro, Histologia Básica, que é um livro que eu considero muito bom. Caso falte alguma informação, você comenta aqui nos comentários dizendo qual foi a referência que você utilizou, ok? Então o timo aqui ele contém dois lobos envolto por cápsulas de tecido conjuntivo denso. E isso vai ser importante, pessoal, justamente para auxiliar na sua proteção, isso porque o timo, mesmo sendo um órgão linfático, ele tem que ser protegido, e também a sua nutrição. O timo é um órgão, pessoal, que sofre um processo de involução. Você nasce lá, ele praticamente é formado um pouco antes de você nascer, e ele vai diminuindo com o passar do tempo. E isso daí é interessante. Pessoas que, inclusive, têm alguns problemas ligados a hormônios adrenais, também vão ter aspectos de involução um pouco diferenciados. Isso acaba sendo uma característica interessante, né? Acerca de um órgão que sofre involução. Então, o timo é um tipo de órgão que sofre involução. Vocês entenderam, né? Então, ele não apresenta nódulos, que é o que acontece com os linfonodos, que possuem nódulos. O timo é o único órgão do sistema linfático que não vai apresentar nódulos. O interessante é você anotar isso. Também, esse slide aqui é de vocês, tá? Quem quiser eu posso mandar para você, é só você comentar aqui nos comentários ou simplesmente pedir pelo WhatsApp do canal que está aqui na descrição. Então, o timo ele não vai possuir nódulos, diferente dos outros órgãos linfáticos, como os linfonodos, tá? Então, o timo não vai possuir nódulos. E aí tá uma imagem belíssima ilustrando aí este órgão, que possui duas regiões, uma região cortical e uma região medular. Essa região cortical é uma região mais periférica, ela se cora melhor porque ela é rica em linfócitos. Olha que interessante. Então, a região cortical ela é marcada por ser rica em linfócitos. E claro que vai ser linfócitos T, mas vamos embora devagarzinho. E a região, que é também chamada de zona medular, que é uma região basicamente de transição, que é a região que vai pegar os linfócitos amadurecidos e colocar ele na corrente sanguínea. Essa zona cortical, além de possuir os linfócitos em diferentes estágios de amadurecimento, também vai possuir macrófagos, que vão participar de uma função que eu vou dizer para vocês daqui a pouco, e também das células reticulares endoteliais, que também vou estar falando para vocês sobre isso, tá? Nessa zona medular, pessoal, vai existir o corpúsculo de House, que na verdade nós não sabemos ao certo qual é a função desse corpúsculo, mas ele possui vários retículos. Esses retículos irão ajudar também no transporte de linfócitos, como também na nutrição e na vascularização deste órgão, tá? E aqui nós temos o timo com uma imagem um pouco mais ilustrada, também retirada do livro de Junqueira e Carneiro, tá? E aqui você vê desmossoma. Padre, desmossoma eu já ouvi falar, né? Sei lá, especialidade da membrana plasmática, troca de nutrientes, comunicação de células. Sim, aquele mesmo desmossoma que você está acostumado, você vai encontrar ele aqui no timo, principalmente com relação às células reticulares endoteliais, tá? O timo, pessoal, é um órgão muito interessante, que é o único órgão que tem origem dupla, diferente dos outros órgãos linfáticos, tá? Vai ter tanto uma origem aí mesodérmica como uma origem endodérmica. Isso acaba sendo interessante, tá? Então vai ter origem dupla. Isso porque também os seus linfócitos também têm essa origem, tá? Então tem origem dupla. Linfócitos T e células reticulares epiteliais.
Então, muita gente acaba se concentrando em falar em linfócitos T. Eu não vou aqui, pessoal, falar novamente da função dos linfócitos T. Na aula passada, eu vou estar colocando aqui na descrição, ou nos cards, ou na tela final. Eu vou colocar em tudo, na descrição, em card, em tela final, a aula que eu gravei específica falando de linfócitos T. Então aqui eu não vou falar do amadurecimento em si do linfócito T e nem a sua função, tá? Mas linfócito T tem função aí de chegar logo na célula metendo papoco, tá? Alguns linfócitos T precisam de sinalizadores, de fatores de histocompatibilidade. Outros linfócitos T acabam atuando diretamente no antígeno, tá? Mas a aula aqui é para falar do timo, tá? Do timo. Então, nele vai existir diferentes processos de amadurecimento do linfócito T. Lembre, o timo não produz o linfócito T. Ele amadurece o linfócito T, que está vindo lá da medula. Então, o que é que você imagina? Que no timo tem fatores proteicos de maturação. Então, algumas proteínas são importantes, feitas pelo timo, para poder acontecer esse processo de fatores de crescimento que acontecem nele, tá? Além do T, o linfócito T, também tem as células reticulares epiteliais. Células essas que, nossa, alguns livros sequer falam sobre ela, mas são células fundamentais que vão basicamente criar os retículos existentes dentro desse órgão. Por mais que seja uma célula reticular, ela não vai formar fibras reticulares, ela vai formar retículos que irão se invaginar dentro desse órgão e, inclusive, vai ser possível criar canais para que possa acontecer o transporte dos linfócitos T e também a vascularização do órgão, entrando aí a artéria, formando capilares, para poder acontecer a nutrição desse órgão, tá? Além disso, diversas células, diversos linfócitos T morrem no timo, tá? O timo também, nem todo linfócito T que é amadurecido no timo vai para a corrente sanguínea. Como eu falei agora há pouco, a região cortical ela é rica em linfócitos T, mas muitos morrem. E, cara, a morte é por apoptose, tá? Outros, até os macrófagos que aí se encontram, também acabam eliminando esses linfócitos T, tá? O timo, ele não vai ter uma função de filtração, como acontece nos linfonodos, tá? E vai ser um órgão especificamente de amadurecimento de linfócitos T, mas eu vou dizer outras coisas sobre esse órgão. Mas antes disso, bora conhecer aqui um pouco acerca dessas células reticulares epiteliais, tá? Então, as células reticulares epiteliais têm núcleos grandes, então, por ter núcleos grandes, vai estar produzindo muita proteína. E isso vai ser importante demais, justamente para fatores de crescimento que acontecem neste órgão. Cromatina fina e citoplasma com numerosos prolongamentos que ligam aos das células adjacentes por desmossomos. Então, olha só, ele acaba se ligando com células adjacentes. Desmossomo, para quem não lembra o que é o desmossomo é uma especialização da membrana plasmática, tá? Tem desmossomo, tem hemidesmossomo, tem microvilosidade, tem junções tipo gap. Então, o desmossomo é uma dessas especializações da membrana plasmática, ok? Forma uma camada de tecido conjuntivo dentro da cápsula. Olha só, os próprios vasos sanguíneos que entram dentro do timo, eles são revestidos e protegidos por essas células epiteliais, tá? Formam um retículo de cortical e da medular, onde diferenciam os linfócitos T. Então, os linfócitos T acabam sofrendo diferenciação nesses retículos, beleza? Você não tem que anotar isso, tá? Eu posso mandar para você esse slide. O objetivo da aula é te ajudar para uma prova, esclarecer uma dúvida, tá? Então, nunca esquece disso. Eu não sou o rei da porra toda não, mano. Eu tô aqui para te ajudar, tá? Então, eu compilei informações bem legais acerca do timo. De repente, você vai fazer uma prova, ou apresentar um seminário, ou simplesmente quer aprender para poder entender a fisiologia do sistema imunitário. Então, forma o retículo cortical e da medular, onde diferencia os linfócitos T. Os linfócitos se multiplicam na região cortical. Como eu estou batendo na tecla, a região medular não tem tantos linfócitos não, até mesmo para acontecer a coloração, a região cortical ela fica mais visível. Isso porque lá existem diversos linfócitos em diferentes estágios de amadurecimento, tá?
Perdão. E aqui está uma vascularização de barreira hematotímica, que é o seguinte: como é que um órgão linfático vai ser protegido? Mano, esse órgão ele é extremamente protegido para que nenhum tipo de antígeno acabe entrando dentro dele. Lembra que as células de defesa estão sendo amadurecidas lá dentro. Então é tipo como se fosse uma delegacia onde tem um monte de policial, o bandido não vai entrar lá dentro não, porque está todo mundo armado lá na porta. É a mesma coisa que acontece aqui com o timo, tá? Então essa vascularização ela vai ser a partir de capilares com endotélio sem poros e lâmina basal muito espessa. As próprias células reticulares, como eu falei agora há pouco, irão possibilitar que aconteça essa entrada e nutrição desse órgão, promovendo também a proteção desses capilares, tá? A barreira hematotímica, formada por células reticulares, perióstito dos capilares, a lâmina basal do endotélio e das células reticulares e as células não fenestradas da parede capilar. Então, note barreira. Então, o que é que vem na sua cabeça de barreira? Vem de coisas que barram. Então, vão barrar quem? Antígeno. Então, note aí a quantidade de barreiras que vão estar impossibilitando que antígenos entrem dentro desse órgão, tá? A barreira dificulta que antígenos entrem no timo. Patrick, eu tenho que saber o nome de cada uma dessas estruturas que protegem o timo? Na verdade, não. É mais para você entender que o timo é um órgão extremamente protegido, tá? E não possui vasos linfáticos aferentes, e sim eferentes, e não constitui um filtro para linfa. Ok? Então aquela função ali de linfonodo, quem vai ter é ele, tá? O timo aí é um órgão, basicamente maturador, nem sei se esse nome maturador existe, de linfócitos T, tá? E aqui para você tomar nota, uma referência que eu peguei do livro de Junqueira e Carneiro, que eu acho bem legal, que é o seguinte: células tronco migram continuamente da medula óssea, carregadas pelo sangue, e se alojam no timo, onde proliferam-se e diferenciam-se em linfócitos T. O timo é o local de formação e de seleção de linfócitos T, ou seja, aquele linfócito que não vai funcionar, ou apoptose ou macrófago, tá? Vira macrófago, vai lá e degrada. Durante esse processo, os linfócitos se proliferam ativamente, passando por diversos ciclos mitóticos. No entanto, mais de 95% dos linfócitos formados são eliminados por apoptose, ou seja, muitos morrem, tá? São eliminados os linfócitos que não reagem a antígenos e os que reagem a antígenos do próprio organismo, autoantígenos. Quando persistem os linfócitos T, que reagem aos autoantígenos, eles causam doenças autoimunes. Então essa observação aqui que eu coloquei diretamente do livro, eu tenho certeza que esclareceu para você aí total, né? Mas daí, né? O linfócito foi produzido, ele vai para onde? Para órgãos periféricos ou órgãos secundários, que eu também chamo de órgãos timodependentes. Beleza? Então aqui eu tenho, após saindo do timo, atinge os órgãos periféricos, timodependentes, então vai lá para a corrente sanguínea, depois vai para os linfonodos e para diversas outras regiões. Zona paracordial dos linfonodos, bainha periarteriais da polpa branca do baço, então vai para linfonodo, vai para baço, vai para tecido linfóide frouxo situado entre os módulos linfáticos da placa de Peyer e das tonsilas. Então, gente, essas eram as informações sobre timo que eu queria compartilhar para vocês na aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, tá? A próxima aula eu vou estar falando sobre linfonodos, então vou dar uma abordagem também aí do livro de Junqueira e Carneiro. Se você gosta de biologia, gosta do meu trabalho, não deixe de deixar o teu like, tá? O teu like é muito importante, tá? Essas aulas para ensino superior não são aulas para pré-vestibular que você coloca tópicos e tem que dar aquela visão superficial. Então são aulas que realmente a gente tem um aprofundamento maior. Eu espero muito ter te ajudado, tá? Um forte abraço, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!